Sérgio Graciano, bem-vindo ao programa. Sei que tens estado em rodagens. Primeiro que tudo, como é que está a ser o processo? Em primeiro de tudo, obrigado pelo convite, Bernardo. O processo está a ser um processo normal de rodagem, muito denso, muito intenso, fora de Lisboa, no norte do país, que é bom e é mau ao mesmo tempo, mas é melhor do que pior. Mas pronto, é sempre uma rodagem, é muito intensa e muita dedicação. Esta fase, a pré-produção é aceitável, a montagem também, a rodagem é mais É assim. sempre um caos, não é? Um caos, muitos imprevistos e sempre muita euforia, mas acredito que também seja um processo que gostes, não é? Que dê gozo. Adoro, adoro, adoro. Não há nada que gosto mais de fazer do que rodar, mas pronto, não quer dizer que não me sinta cansado de vez em quando. Naturalmente, naturalmente. E estamos aqui para falar de um outro projeto, uma nova longa-metragem chamada Camarada Cunhal, não é? Que é aqui uma adaptação da biografia Álvaro Cunhal, Retrato Pessoal e Íntimo, que foi publicada em 2010 e que retrata a estadia e a fuga de Álvaro Cunhal no Forte de Peniche, em 1960. E depois de realizar filmes políticos como Salgueiro Maia, o Implicado, ou mesmo o mais recente, Soares é Fixe, o que é que te motiva a voltar a este período da história de Portugal? Bom, para já porque é um período altamente tumultuoso, próximo de mim, isso Uhum. também faz muita diferença, porque eu acabei por, não vivi o 25 de Abril, mas nasci em 1975, por isso estou muito perto daquilo. E acho que até a minha maior motivação é que as pessoas mais novas, na realidade, conheçam estas figuras, porque Hum. cada vez que falo com alguém de, assim, dos 20, 25, está muito longe do Salgueiro Maia, do Álvaro Cunhal, mesmo do Mário Soares, apesar de mais recente. E eu acho que é isso que me motiva, é o conhecimento, para além do meu, porque acabo sempre por aprender mais alguma coisa, naturalmente, não é? Porque Uhum, pesquisa tanto, uhum. Sim. chega a sítios que não chegaria se não viesse fazer entrevistas de filmes. Sem dúvida. Mas acho que a maior motivação é passar esse conhecimento, diria. É recuperar essas histórias, não é? E muitos Esses livros, episódios. não é? Uhum. Sim, porque é importante termos referências, temos os nossos heróis, para além do Camões, que é o que os miúdos aprendem em todos os cursos. Precisamente, exatamente. Há muitos mais heróis em Portugal e estes são, de facto, três dos heróis portugueses. É verdade, e completámos há não muito tempo 50 anos, né, do 25 de Abril, e portanto, como dizes e bem, já foi há muito tempo, não é? E há que fazer aqui um trabalho de memória, não é? Muitas vezes os mais velhos não o sabem, certos episódios, certos Verdade. pormenores, quanto mais as gerações mais novas, não é? Sim, sim, sim. E que, em parte, esse desconhecimento está a fazer com que, e agora é um reparo também pessoal, esse desconhecimento dessas histórias está a levar com que alguns jovens sintam que há um certo divórcio entre eles e alguns valores democráticos. Mas pronto, fica aqui Verdade, um, verdade. Não podia um concordar mais. Não podia apontamento. concordar mais. Portanto, estes filmes não é paradoxal ou estranho que estejam a estrear nestes últimos 3 4 anos bastantes filmes sobre o 25 de Abril. Este tem as suas particularidades, não é? É um filme de prisão de gema, não é? Vemos as rotinas de Cunhal e dos seus camaradas, a maneira como trocavam informações com o exterior, os planos de fuga e o Álvaro Cunhal, à data, já era uma figura influente do PCP, mas não deixas de querer passar a imagem de uma luta grupal. Então a minha pergunta é: se foi desafiante tentar centrar as atenções em Cunhal sem menosprezar os seus companheiros? Sim, eu acho que a intenção do filme foi exatamente essa. Para já, porque o PCP é sinónimo de companheirismo, de luta e de camaradas, não é? Ou seja, não é a luta de um homem só. E eu quis muito que isso ficasse bem espelhado no filme, que é a luta de todas aquelas pessoas que estão presas, que pertencem ao PCP. E, e por isso a minha maior preocupação foi não estar só em cima do Álvaro Cunhal, Uhum. e acima de tudo em cima do Álvaro Cunhal o político, e estar mais em cima do Álvaro Cunhal a pessoa, Uhum. e os Uhum. camaradas dele também enquanto pessoas. Eu acho que o filme até acaba por ser um bocadinho politizado, político neste caso, ou seja, não tem muito um lado político muito grande, na verdade. Eu gosto de contar estas histórias, mas acho que é sempre as histórias dos homens às vezes são muito mais interessantes que as histórias dos políticos, na verdade.
Para já porque nós somos muito mais próximos dos homens do que dos super-heróis, não é? E é mais fácil tentarmos copiar alguma coisa que podemos fazer do que aquilo que é inalcançável, Uhum. não é? Sim, sim. Isso, Exatamente. a minha preocupação era passar a mensagem de um homem, de uns homens, e de como é que eles viviam dentro de uma prisão de alta segurança na altura da ditadura. Muito bem, muito bem. E rodeados de violência, não é? O filme mostra algumas cenas de tortura, não branqueia a repressão que os presos políticos sofriam, não é? Desde os apitos constantes, aquela violência mais psicológica, até à violência física, que desde o primeiro plano nos acompanha. Era importante ser fiel a esses depoimentos? Mais ou menos. Eu tenho sempre umas dúvidas em relação a isso. Eu acho que há uma grande diferença em fazer um documentário e em fazer um filme de ficção. E as Uhum, preocupações certo. são assumidamente diferentes, não é? Na verdade, nós temos que passar uma mensagem, mas o que nós temos que fazer mais é provocar. Eh, Uhum, e eu acho que a ideia do filme é essa, é provocar, e quem quiser saber mais e quem quiser realmente saber o que aconteceu vai ter que ir pesquisar e ler e despertar um interesse. Por isso, eu acho sempre que os filmes são uma breve inspiração na história de umas personalidades, claro que com momentos de verdade e com outros momentos de pura ficção, mas é isso que a ficção faz parte, não é? Faz parte de criar uma história e de fazer com que as pessoas aproximem-se dela. Por isso, é importante sermos rigorosos, mas não é importante sermos só rigorosos. uhum. Ou seja, o rigor não suplanta a dramatização, não é? Certo. É um bocadinho isto. É, e ainda para mais, há aqui uma questão muito importante. No caso do Álvaro Cunhal já foi há muitos anos mesmo. Se esta fuga de Sim, peniches, as sim, memórias sim, sim. vivas já não são assim tanto. E cada pessoa tem a sua memória e cada pessoa tem a sua verdade. Por muito que se diga assim, "E isso não foi assim." De repente aparecer alguém que teve contacto quase direto com o Cunhal e dizer, não, isto foi assim. Depois alguém diz, não, não, isto não foi assim. Ou seja, é muito difícil reconstruir uma verdade. A verdade é essa, passa a redundância. Mas por isso é muito mais justo, na verdade, Uhum, uhum, nós criarmos uma ficção à volta de uma personagem real, mas uhum. que tenha os momentos interpretados por nós, sejam eles Pois. verdades ou mentiras. Hum, Até é ingrato queremos contar ipsis verbis a história de uma figura como o Álvaro Cunhal, porque nunca vamos conseguir fazê-lo. Porque por exemplo, eu se vir alguém assaltar alguém, ou tu, Bernardo, vis alguém assaltar alguém, a história que tu has de contar há de ser diferente da minha, não é? Uhum. E isso é mais ou menos o que acontece quando estamos a falar de uma pessoa que muita gente se foi cruzando durante a vida. Há uma verdade e há outra verdade, e nenhuma delas é mentira, mas também nenhuma delas há de ser verdade absoluta. E o cinema também é um bocado isso, é ficcionar uma história, dar-lhe uns contornos de ficção e tentar passar um bocado daquela personagem que nós estamos naquele momento a recriar. Muito bem, muito bem. Isso é um verdadeiro ato de historiador, não é? E ser cineasta também é contar uma história a partir dos Construir uma história, elementos né? que conseguem recolher. Sérgio, tens sido um dos cineastas mais laboriosos do século XXI, tanto no cinema como em televisão, até mesmo em novelas. Quanto à produção, estamos a viver um tempo de particular pujança, produção cinematográfica. A prova é que está a estrear, a par do Camarada Cunhal, A Savana e a Montanha e O Palácio de Cidadãos. Portanto, 3 filmes portugueses a estrear na mesma semana, o que é verdadeiramente ímpar, não é? O que é que mudou nestes 25 anos que ajuda a justificar este dinamismo? Apelo um bocadinho à tua memória e ao acompanhamento que fazes, do setor. Eu diria que é a democratização dos meios técnicos e Uhum, humanos, porque se há 30 anos era difícil filmar porque tínhamos a película, hoje em dia não temos película, temos o vídeo e qualquer pessoa com um telefone consegue fazer um filme. Claro que não é isto que se trata de todo, estes uhum, filmes que vão ver agora, não é isto que se trata, mas o facto de ser uma coisa mais acessível e mais fácil faz com que muitas mais pessoas tenham a possibilidade de filmar. Às vezes até com menos dinheiro, como foi eu que fiz muito grande parte da minha vida ao cinema de guerrilha. Por isso eu acho que o meu álbum deve-se também a essa democratização,
deve-se Uhum. também ao surgimento de plataformas, porque de repente é muito fácil fazer algum conteúdo audiovisual, a verdade é essa, e nós abrimos o YouTube e são só conteúdos audiovisuais, há muita gente a Aos fazer, milhares, sim. aos milhares, e o crescimento também se deve muito aos YouTubes e essas plataformas que deram visibilidade a estes miúdos todos que querem fazer conteúdos e eu acho lindamente quem me dera na minha altura ter tido essa possibilidade, não a tive que fazer o meu caminho de outra maneira, mas este crescimento deve-se a essa facilidade com que alguém hoje agarra num telefone ou agarra numa câmara uma câmara de 200 € já tem uma qualidade ótima e de repente faz um filme. E é Bem, essencialmente por isso que de repente temos acesso a mais conteúdos portugueses, neste caso a filmes de cinema. E não só. muito bem, muito bem. Mas depois temos o outro lado da moeda, né? Esbarramos um bocadinho na amargura da realidade e constatamos que a maioria dos filmes nacionais continua a não conseguir mais de algumas centenas de espectadores, não é? No teu entender, porque é que isto acontece? Acho que é culpa dos criadores. Acho que é culpa nossa. Não vale a pena acharmos que é o público que não percebe. Ok? Eu acho que o problema é essencialmente quem cria. Porque se nós não criamos relação com o filme, a culpa não é de quem está a ver o filme, a culpa é de quem o criou ou que tentou criar essa relação com o filme. Eu acho que aí diria que nós é que falhamos. Eu acho que os 100 anos de ditadura também não ajudaram. Nós temos muita dificuldade em dizer eu gosto de ti ou eu amo-te, ou seja, há aqui uma dificuldade na palavra. Eu Hum. acho que essa dificuldade na palavra de repente já dura há muitos anos e nós temos algum problema em expressar-se. Se os americanos têm umas expressões que nós não conseguimos dizer é porque provavelmente eles não têm medo de dizê-las. E Uhum. há aqui uma questão muito relacionada com a ditadura que é quase uma dificuldade de comunicação e eu acho que essa dificuldade de comunicação passou para todos os setores da cultura e essencialmente no cinema. Nós na música já estamos noutra zona porque Exatamente, houve um exatamente. investimento muito grande na música, esta questão das rádios a dada altura passaram uma percentagem muito grande Exatamente. da música Salvo portuguesa. erro 30%, eram Exatamente. obrigados. Salvou a música portuguesa e hoje em dia há grandes bandas de música portuguesa e são grandes referências para os miúdos. No cinema isso ainda não aconteceu. Uhum. E eu, contra mim falo, acho que de facto a culpa é dos criadores. Muito Ah, bem, muito bem. Já temos que fazer outro tipo de conteúdos para além dos nossos conteúdos para nós, temos que pensar Uhum. também em quem vai ver os filmes. Muito bem, muito bem. É uma resposta interessante e fazes aqui um meia culpa que dá que refletir. E para terminarmos, a verdade é que muito do cinema que se tem vindo a produzir em Portugal tem sido baseado em literatura precedente. E quero também fazer esta questão, que é: vem aí alguma adaptação de um romance de Camilo Castelo Branco? Ou estou mal informado? Não, 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 vai. Ok, Informado. ok. Estou a fazer as Memórias do Cárcere, que é um livro de Camilo, e é essa adaptação que estou a fazer agora. Por isso é que estou muito cansado. Mas não Estou é esse o filme que eu vou apanhei, dizer agora. apanhei-te. É produzido pelo Paulo Branco, Muito bem. já é a minha segunda colaboração com o Paulo, Depois dos quem papéis gosta em inglês, não é? depois do inglês, e pronto, é esse filme que eu estou a fazer agora e a dedicar. Muito bem, muito bem. Há algumas notas sobre o filme possas falar ou ainda está tudo muito debaixo do radar? Não, é muito. A única coisa que eu posso dizer é que é muito Camilo. É Ok, muito Camilo. E, ok. e isso já quer dizer alguma coisa. Já quer dizer alguma coisa. E agora, como diz o outro, é uma questão de ler, não é? É uma questão de ver, é uma questão de. Neste caso vai ser mais uma questão de ver. Sim, Eh, assim esperamos, assim assim esperamos. esperamos. Sérgio, obrigado pelo teu tempo. Boa Obrigado, sorte, obrigado, muito boa obrigado. sorte para o filme Camarada Cunhal, que entra diretamente para o cânon do cinema de Abril. E olha, conversamos num próximo projeto, quem sabe, na tua adaptação do romance do Camilo Castelo Branco. Está combinado, está combinado. Até breve. Muito obrigado. Boas rodagens. Força. Um grande abraço. Até já. Um abraço.